Dentro do mercado de capitais, existem vários aspectos a ter em conta. A diferença entre os mercados primário e secundário, diferença entre Nasdaq, New York Stock Exchange e também o significado de cada índice. Neste vídeo, eu vou explicar-vos como o mercado da Bolsa funciona, dando-vos apenas uma introdução. Siga-nos e vamos a isso. Olá, bem-vindos ao canal Bolsa com Quitembadas. Eu sou José Quitembo e no vídeo de hoje vou dar-vos uma introdução sobre o mercado de capitais dos Estados Unidos da América. Vamos começar pela Bolsa. A Bolsa de Valores é conhecida como um mercado de ações líquido. Os Estados Unidos, especificamente, é o mais líquido a nível mundial e amplamente seguido. Seu comportamento influencia a economia global. Os ativos cotados na mesma lideram o mundo em termos de price action, volume e também inovação, tal como conhecemos as várias empresas cotadas na mesma, como Tesla, Apple, Microsoft, Amazon e por aí fora. Mas antes de irmos além sobre aquilo que é a Bolsa de Valores, vamos falar um pouquinho sobre os mercados de capitais. Existem vários mercados, nomeadamente primário e secundário. No mercado primário, novas ações são emitidas, vendidas ao público pela primeira vez. Os investidores podem comprar títulos diretamente ao eminente. Empresas e entidades governamentais vendem novas emissões de ações ordinárias e preferenciais para financiar vários negócios e ajudarem na melhoria e expansão das suas operações. Nesta fase, a maior parte do dinheiro arrecadado com as vendas vai ao emissor. Já no caso do mercado secundário, que é ligeiramente diferente, as empresas procuram abrir portas a novos investidores a nível mundial e procuram entrar no mercado da Bolsa por duas vias, IPO e SPAC, ambas que serão abordadas no próximo vídeo. No mercado secundário, os investidores negociam entre si. Para todo comprador, existe sempre um vendedor. As ações são vendidas dentro do mercado de forma negociada via uma corretora ou por via de um banco. Dentro do mercado de capitais dos Estados Unidos, existem duas bolsas de valores, New York Stock Exchange e a Nasdaq. A Stock Exchange é a bolsa de valores mais antiga e influente dos Estados Unidos e é a maior bolsa de valores a nível mundial em termos de capitalização de mercado. A mesma está situada em Wall Street, um marco simbólico a nível da economia global, e lista as maiores empresas e, naturalmente, as empresas mais antigas do mundo. A New York Stock Exchange também é a bolsa mais importante e ainda é vista como a principal para negociações de ações. A Nasdaq, por sua vez, é diferente porque é mais robusta em termos de tecnologia. A Nasdaq acaba por aceitar ações ou empresas pequenas, startups, desde que cumpram os regulamentos do mercado. A mesma foi a primeira bolsa automatizada, o contrário da New York Stock Exchange. Ela tem mais de 5.000 ações ou empresas cotadas na mesma, nacionais e estrangeiras. A diferença fundamental entre a New York Stock Exchange e a Nasdaq é a forma como as negociações são feitas, nesse caso a compra e venda. Na New York Stock Exchange, a abertura e o fecho do mercado é por via de leilão, enquanto no Nasdaq é de uma forma diferente. Os participantes do Nasdaq transacionam diretamente entre si. Okay? Na Nasdaq, os participantes do mercado transacionam através das corretoras. Porém, também existem algumas corretoras que permitem a transação
a compra e venda de ativos dentro da New York Stock Exchange. A New York Stock Exchange também detém a Amex, que por sua vez pode servir também como um mercado de ações, apesar de não ser amplamente mencionado, porque já faz parte da New York Stock Exchange. Em termos de capitalização de mercado, a New York Stock Exchange detém a maior capitalização, porque também tem as empresas mais antigas e mais industriais. Em termos de modelo de negócio, a New York Stock Exchange tem um modelo híbrido, nesse caso, pessoas e tecnologia, enquanto a Nasdaq tem um modelo eletrônico, totalmente eletrônico. Em termos de listagem de empresas, a New York Stock Exchange está associada a empresas estabelecidas e sólidas, enquanto a Nasdaq aceita empresas jovens e empresas que estão a iniciar, mas com potencial de um alto crescimento. Os mecanismos de negociação também são diferentes. A Nasdaq negocia com dealers, enquanto a New York Stock Exchange negocia maioritariamente por via de leilões. Falando ainda em mercados, vamos então falar um pouquinho sobre os índices. Falando sobre índices, dentro do mercado da Bolsa Americana existem vários índices, mas dois índices são considerados como os principais: Dow Jones e o S&P 500. O S&P 500 é referenciado como um índice que faz o acompanhamento da capitalização das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, o S&P 500, pela sua capacidade e pelo facto de compor as maiores empresas a nível do mercado, tende a influenciar aquilo que é o comportamento da economia dos Estados Unidos, ou seja, acaba por servir como um parâmetro. Quanto ao Dow Jones segue as 30 grandes empresas da sua escolha, com base a um determinado critério, e acaba por utilizar o preço dessas ações como um barômetro de medição daquilo que é o comportamento do índice. Existem várias diferenças entre os dois. Além de existir o facto do número de ações serem diferentes, 30 versus 500, também existe uma convergência no que diz respeito às ações que estão tanto num como no outro, como por exemplo a Walmart, a Apple e a Amazon, que constam em ambos os índices. Além desses dois, também temos a IWM, que é um índice concorrido, um índice que compõe mais de 2.000 ações de empresas de capitalização baixa, e também a Nasdaq Composite Index, que é um índice que faz a cobertura de 2.500 empresas que estão cotadas a nível da Bolsa de Valores dentro da Nasdaq. Esses índices, como disse, acabam por ter uma grande influência no mercado, e tudo aquilo que é o comportamento dos índices ou das ações acaba por influenciar a subida ou queda do índice no geral. O S&P 500 tem o S&P 500 Mini, que são os contratos mais negociados a nível mundial. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, coloquem um like, sigam o canal e, obviamente, comentem caso haja a necessidade de adicionarmos mais conteúdo. Também podem falar sobre alguns conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal. No próximo vídeo, nós vamos um pouquinho mais a fundo. Vamos falar sobre como a Bolsa de Valores funciona. Este foi apenas um intro. Até já.